Olá, amorzinhos! Vamos para os 3 últimos pontos? Custas, honorários advocatícios e honorários periciais? Muito bem. Custas na Justiça do Trabalho. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Portanto, as custas pagas nas ações trabalhistas vão para os cofres da União Federal. Por isso que a gente recolhe as custas através da guia GRU, a mesma que vocês usam lá na Justiça Federal. Não precisa pagar custas iniciais para distribuir uma ação trabalhista, tá? A regra geral é que as custas nos processos trabalhistas são pagos apenas ao final, com uma exceção. Se a parte perdeu o processo e quiser recorrer para o tribunal, ela precisa pagar a antecipação de custas como sendo um pressuposto recursal chamado preparo. A gente vai ver mais isso quando estudarmos os recursos lá para N2, tá bom? As custas que serão pagas então no processo trabalhista, regra geral, no final, salvo se for recorrer, elas são sempre no valor de 2%, tá? E aí vocês poderiam perguntar, prof, 2% sobre o quê? Depende do que aconteceu no processo. Por exemplo, se a ação for julgada improcedente, ou for acolhida prescrição total, ou decadência, ou extinção sem resolução de mérito, quem perdeu o processo é a parte autora e, portanto, a parte autora vai pagar as custas de 2% calculadas sobre o valor da causa. Por outro lado, se a sentença for de procedência, seja ela parcial ou total, as custas serão pagas pelo reclamado, porque foi ele que perdeu o processo. E essas custas serão de 2% sobre o valor da condenação. Então, recapitulando, as custas no processo trabalhista são sempre de 2%, calculadas sobre, depende do que aconteceu. E quem que paga? Depende de quem perdeu o processo. Então, lembrando, a parte autora perde o processo quando der 100% ruim, deu ruim total no processo, não levou nada. E aí ela paga, então, as custas processuais. E a parte ré vai pagar as custas toda vez que estiver diante de uma sentença de procedência ou parcialmente procedência, tá? As custas têm um teto máximo de valor, tá? Esse teto máximo foi trazido pela reforma trabalhista e até 4 vezes o teto máximo do benefício do INSS. Hoje está dando em torno aí de 23, 24 mil reais. Então vamos imaginar que uma ação trabalhista teve uma condenação de 5 milhões, tá? Em tese, 2% de 5 milhões, 100 mil reais. Mas o réu não vai precisar pagar todo esses 100 mil, porque a reforma trabalhista diz que é no máximo 4 vezes o teto máximo de benefício, tá bom? Bom, se for celebrado acordo no processo, as custas vão ser de 2% sobre o valor do acordo, dividido entre as partes. Mas é muito comum que conste das minutas do acordo responsabilidade, por exemplo, para o réu pagar essas custas. É muito comum que conste essa condição negociada, tá? Mas em tese, paga-se metade. Se tiver valor indeterminado, o próprio juiz fixa então o valor das custas, ok? Dê uma olhadinha lá nos slides para vocês complementarem o estudo de vocês. Bom, já sabemos o que são custas, já sabemos como eu pago, já sabemos quem paga e já sabemos quanto se paga. Agora precisamos avaliar quem não precisa pagar, tá? Não precisa pagar custas, apesar de ter perdido o processo, o beneficiário da justiça gratuita e também a administração pública e também o Ministério Público, tá? Nada de novo, igualzinho no processo civil. O que vocês poderiam perguntar é, prof, quem tem direito ao benefício da justiça gratuita no processo do trabalho? Nós temos uma regra nova que foi trazida pela reforma trabalhista, tá? Essa regra nova diz:
aquele que recebe até 40% do teto máximo do benefício do INSS já tem uma presunção de miserabilidade e para ele já está autorizado o judiciário de ofício ou a requerimento conceder a isenção através da justiça gratuita. Aquele que recebe mais do que 40% o teto máximo do benefício precisa comprovar que efetivamente não possui condições de arcar com as despesas no processo, ok? Honorários periciais, tá? Quando uma parte pede para realizar uma perícia no processo trabalhista, diz a legislação pós-reforma trabalhista que ela deve arcar com os honorários periciais caso eventualmente ela seja sucumbente no pedido que foi objeto da perícia. Então vamos pensar no caso concreto. A parte reclamante pedia adicional de insalubridade, requereu a perícia foi feita e foi atestado que o ambiente era salubre. E aí o pedido foi julgado improcedente. Quem vai pagar esses honorários periciais é a parte que foi sucumbente no objeto da perícia, tá? A reforma trabalhista previu que esse pagamento teria que ser realizado mesmo se fosse o beneficiário da justiça gratuita, mesmo que fosse o beneficiário da justiça gratuita. Existe uma ADIM no Supremo Tribunal Federal discutindo a constitucionalidade desse dispositivo, tá? Não foi declarado inconstitucional ainda, então, portanto, tá valendo, mas é super discutível, tá? Uma colher de chá. A reforma trabalhista falou que é possível você parcelar esses honorários periciais e também não pode o juiz exigir o pagamento antecipado como sendo uma condicionante para a realização da perícia. Honorários advocatícios. Aqui, gente, nós temos que traçar uma linha de corte, dividindo as ações que foram ajuizadas antes da reforma trabalhista e as ações que foram ajuizadas depois da reforma trabalhista, tá? As ações que foram ajuizadas antes da reforma trabalhista estão sob a égide do disposto no artigo 14 da Lei 5584 de 70 e das súmulas 219 e 329 do TST, que estão lá nos slides. Leiam o dispositivo da lei, leiam essas súmulas e lá vocês vão descobrir o seguinte: para essas ações antigas, digamos assim, não existem honorários sucumbenciais, só existem honorários na modalidade de assistenciais. O que são honorários assistenciais? Eles são os honorários devidos quando a parte preenche dois requisitos. Primeiro requisito, hipossuficiência econômica, então, portanto, é o super pobrinho. E o segundo requisito, estar no processo sendo assistido pelo advogado do sindicato. Quando presentes essas duas situações, ele tem direito a honorários não sucumbenciais, mas sim honorários chamados assistenciais, que tem o valor máximo de 15%, tá? Já para as ações ajuizadas depois da reforma trabalhista, vale a regra do texto da CLT, lá do 791A, tá? Os honorários decorrem de sucumbência. Quem perde o processo paga os honorários da parte contrária. Honorários esses que seriam entre 5% e 15%, definidos pelo juiz conforme a complexidade da ação, o grau de zelo, aqueles critérios que são parecidos com o que vocês já estão acostumados no CPC. A diferença é que o CPC possibilita a fixação de honorários de até 20% e a CLT fixou de 15%. Tem a DIN também discutindo, tá, a constitucionalidade deste dispositivo. Se houver sucumbência recíproca, há pagamento igualzinho recíproco para cada uma das partes, sendo vedada a compensação. E um último detalhe, diz a reforma trabalhista que se a parte for beneficiária da justiça gratuita, o pagamento dos honorários sucumbenciais ficam suspensos por até 2 anos. Então, fica sujeito a uma condição suspensiva e que, se mudar nesse período a condição de miserabilidade econômica da pessoa,
pode vir a executar os valores devidos de honorários advocatícios, tá? O último ponto que consta lá no slide 28, diz respeito às nulidades no processo do trabalho. Vocês poderiam pensar, mas prof, tem regra diferente de nulidade processual na CLT? Tem sim, gente. Nós temos que lembrar que o processo do trabalho é um processo que prima pela celeridade e também prima pela simplicidade das formas. Se você soma esses dois elementos, você consegue entender com muita facilidade o que está disposto nos artigos 794 e 795 da CLT, que dizem lá que a nulidade, para ser reconhecida no processo do trabalho, não basta que tenha tido a mera ofensa formal ao dispositivo, ao regramento que deveria ter sido seguido, tá? É preciso que essa ofensa, que essa nulidade, efetivamente gere prejuízo para a parte. Isso decorre da pura aplicação do princípio da simplicidade das formas. Portanto, a parte que quer alegar nulidade num processo trabalhista tem que comprovar que aquela nulidade está gerando um prejuízo. A gente chama isso de princípio da transcendência. E o segundo requisito para o reconhecimento da nulidade no processo do trabalho é que a parte tem que arguir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. É aquela situação, fale agora ou cale-se para sempre. E aí vocês poderiam perguntar, mas prof, quando que vai ser a primeira oportunidade para falar nos autos? Depende do que aconteceu. Vamos imaginar que a nulidade foi cometida pelo juiz em audiência. Bom, na audiência não tem agravo retido, não tem agravo de instrumento, não tem nada. Só sobra uma coisa, você levantar a mão para o juiz e falar: excelência, eu não concordo com essa decisão, entendo que há uma nulidade processual e quero que consigne em ato os meus protestos. Os protestos que nem estão previstos na CLT, mas que são uma prática forense, nada mais são do que para evitar a preclusão, para evitar que você perca a oportunidade para alegar. Se a nulidade aconteceu num ato processual do qual você foi intimado, você, quando for se manifestar pela primeira vez nesse processo, deve atravessar uma petição alegando, então, a nulidade. Ao final da instrução, quando o juiz oportunizar para as partes a apresentação de razões finais ou alegações finais, a parte deve renovar essa arguição de nulidade, dizendo para o juiz: eu ainda lembro o que você fez no verão passado e eu não concordo com aquela sua decisão. Se a parte assim não o fizer, vai incidir a preclusão e ele não vai poder alegar essa nulidade depois em grau de recurso, tá? Então, dê uma lida nesses dois dispositivos da CLT para não perder o bonde, tá? Com isso, a gente fecha todo esse joguinho de slides de atos, prazos e nulidades processuais, tá bom? Beijo, meus amores!